Muito bem, então, pessoal, vamos lá. Pessoal do nono ano aí, que está nessa batalha, nessa luta aí, né, pessoal? Uma boa semana aí de resolução de atividades para vocês, né? Começando essa semana, semana que passou, nós trabalhamos assuntos de adição e subtração de radicais. Nessa semana nós vamos estar estudando aí a racionalização de denominadores, tá? São 4 aulas nessa semana que nós vamos estar trabalhando esse tema aqui tão importante dentro da matemática, que é a racionalização de denominadores, tá ok, pessoal? Então vamos lá. Quando você ouve falar sobre denominador, você já pensa em quê? Você pensa em fração, e está correto, né? Porque na fração você tem lá um numerador, você tem o denominador. O que seria racionalizar um denominador? Você sabe muito bem que a fração, né, seja qual for ela, se você pega aqui, por exemplo, eu tenho 2/3 e vou multiplicar por um número comum, tanto o numerador quanto o denominador, vamos pegar esse 3 aqui, vamos multiplicar por ele. Ó, 2 vezes 3, 6. E 3 vezes 3, 9. Esse 2/3 aqui, ele tem o mesmo valor de 6 nono. Então, isso eu dou o nome de racionalizar denominador. Mas calma, pessoal, que já nós chegamos lá nesse tema aqui, eu vou estar explicando melhor para vocês. Primeiro, você tem que entender o seguinte: o que é o fator racionalizante? O que é esse fator racionalizante? Então vamos ler isso aqui. Uma expressão com radical, um radical que tem raiz, tá? Que até os exemplos eu trouxe todos eles com raiz para você. Uma expressão com radical é chamada de fator racionalizante de outra, quando o produto delas é uma expressão sem radical. Por exemplo, raiz de 7, raiz quadrada de 7. Qual é o fator racionalizante da raiz quadrada de 7? Muito bem, vamos repetir aqui, raiz quadrada de 7. Ele está dizendo que o fator racionalizante é quando eu tenho uma outra expressão que o produto delas dá um resultado fora da raiz. E só pode ser a raiz de 7, tá? Só pode ser raiz de 7. Por quê? Quando eu tenho aqui raiz de 7 vezes raiz de 7 dá igual a quantos, pessoal? Raiz quadrada de quê? De 49. A raiz quadrada de 49 é quantos, pessoal? 7. Então, percebe que eu tenho aqui uma expressão fora do radical? É isso que ele quer dizer. Então, o meu fator racionalizante de raiz quadrada de 7 é raiz quadrada de 7, tá? Então, aí está a expressão. Então, o fator racionalizante aqui é a raiz quadrada de 7, né? Se a pergunta for aí, né, relacionada nesse tema, você já vai responder, né? A raiz quadrada de 7, o fator racionalizante de raiz quadrada de 7. Professor, faça um outro exemplo. Olha aqui, ó, raiz quadrada de 8. Qual é o fator racionalizante? Raiz quadrada de 8, tá? Então, a raiz quadrada de 25. Qual é o fator racionalizante da raiz quadrada de 25? A raiz quadrada de 25. Porque se você multiplica 25 vezes 25, 625, a raiz quadrada de 625, 25. Então tá aí esta expressão, tá bom? E assim sucessivamente. Aqui eu tenho outro exemplo. 5, né? A raiz quadrada de 3. Pessoal, aqui ó, 5 raiz quadrada de 3. Qual é o fator racionalizante de 5 vezes raiz quadrada de 3? É raiz quadrada de 3. Agora você me pergunta, por quê, professor? Porque, olha bem, vamos resolver. 5 raiz quadrada de 3 vezes o seu fator racionalizante, raiz quadrada de 3. O resultado tem que dar fora da raiz, tá? Aí você tem aqui, vamos lá, 5, 3 vezes 3, 9, e 5 vezes a raiz quadrada de 9, que é 3, vai dar quantos? 15. Percebe que deu um resultado fora da raiz? Deu o resultado fora da raiz. Então, nesse caso, eu posso dizer que quando eu tenho, pessoal, essa expressãozinha aqui, ó, lembre-se, tá? Lembre-se, quando eu tenho essa expressão, o fator racionalizante é apenas a raiz. O número inteiro não entra, tá? Então, o fator racionalizante aqui é, né, raiz de 3. Porque quando você multiplica 3 vezes 3 dá 9,
e a raiz quadrada de 9 é 3, e 3 vezes 5 é 15, e o resultado está fora da raiz. Vamos nessa aqui, ó. 5. Aí a pergunta que não quer calar, né? Aqui eu tenho raiz quinta de 7 elevado ao cubo. Qual é o fator racionalizante aqui? Professor, qual é? Pessoal, você tem a mesma raiz, raiz quinta de 7 elevado a um expoente, que somado com 3 dá 5. Você tem que igualar o mesmo expoente, você tem que igualar, porque aí você soma. Qual é o expoente que eu tenho que colocar aqui somado com 3 dá 5? É 2. Então, o fator racionalizante aqui é esse aqui, a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. O fator racionalizante nessa expressão é o 7 elevado ao expoente aqui, que falta para completar 5. Então, seria o fator racionalizante é 7 elevado ao quadrado, porque aí 2 mais 3 dá 5. Vamos lá provar aqui. Vamos lá, ó. Vamos ver se vai dar um resultado fora da raiz. Eu tenho aqui 5, 7 elevado ao cubo, vezes raiz quinta de 7 elevado ao quadrado. Vamos à prova, né? Aqui eu vou conservar, né? Vocês sabem que você conserva. 7 elevado ao cubo, vezes 7 elevado ao quadrado. A raiz quinta, né? Vamos lá. Só olha, aqui, calculando, a raiz quinta de 7 elevado ao cubo, 7 ao quadrado, que vai dar 16.807, e a raiz quinta de 16.807 é igual a 7. Então, pessoal, tem aqui uma expressão fora da raiz. Então, realmente, comprova aí que o fator racionalizante da raiz quinta de 7 elevado ao cubo é a raiz quinta de 7 elevado ao quadrado, tá? Basta você lembrar que você tem essa expressãozinha aqui, ó. Se aqui é 3, então falta quantos para dar no índice aqui? Falta 2, né? Então, é isso aí. Por exemplo, se eu tivesse aqui um outro exemplo aqui para vocês. Se eu tivesse aqui uma expressão assim, vamos lá. Ó, a raiz sexta de 3 elevado ao quadrado. Qual é o fator racionalizante? O fator racionalizante, vamos lá, é a raiz sexta de 3 elevado, aqui tem 2, falta quantos para 6? 4. Então, esse aqui é o fator racionalizante, tá ok? Lembre disso, pessoal. Vamos lá para essa próxima aqui, senhores. Vamos lá. Essa aqui, você tem a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2. Então, qual é o fator racionalizante de a raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2? É exatamente a raiz quadrada de 5, tá? Vou colocar isso aqui dentro do parênteses, mas não preciso colocar dentro do parênteses não. Raiz quadrada de 5, você só muda o sinal, tá? Ó, menos a raiz quadrada de 2. Então, quando você pegar isso aqui, essa expressão vezes essa, você vai obter um resultado fora dos radicais. Então, eu posso dizer que o fator racionalizante dessa expressão é essa, né? Então, olha aqui, ó. A raiz quadrada de 5 mais a raiz quadrada de 2, qual é o seu fator racionalizante? Só muda o sinal, né, professor? Se aqui é mais, aqui fica menos. Se aqui for menos, aqui fica mais, pessoal. Então, é isso aí, né? Eu acho que não tem muita dúvida aí em relação a isso. Você vai ter que aplicar os conceitos e resolver, tá bom? Segue aqui, ó. Você tem A, você tem B, você tem C, você tem D. Você tem 4 exemplos aqui de fator racionalizantes, tá ok, pessoal? Com isso, senhores, vamos 1, 2, 3 e já! Isso aí, pessoal, ó. Então, aqui está o que? Os nossos exercícios, tá? Em relação a esses exemplos que eu passei, tá? Ok, pessoal? Olha, escreva o fator racionalizante de cada expressão. Você faz a A, faz a B, você vai ter que escrever o fator racionalizante aqui à frente, tá? D, E e F. Aqui a 2 também, tá? Você vai fazer a 2 e bonitinho no seu caderno. Aqui na frente você vai escrever os fatores racionalizantes, tá? Ok, pessoal? E essa aqui, ó. E essa aqui. Então, a 3 também você vai fazer, tá? Olha aqui, ó. Escreva o fator racionalizante de cada expressão.
Essa aqui é conforme o último exemplo que eu passei para vocês, tá ok? Ó, bonitinho, você vai fazer aí, colocando o fator racionalizante na frente aí de cada questão. Essa aqui, pessoal, eu não passei o exemplo dela, mas eu vou dar uma pausa aqui e já vou passar o exemplo dela para vocês, tá? Eu vou passar o exemplo dela, mas eu já vou adiantando, faça ela, tá? Ó, A, B, C e D, tá certo, pessoal? Faz aí e seja feliz. Fazendo só uma correção aqui, na questão número 4, ele está pedindo para você apenas multiplicar, tá? Então não você não vai encontrar aí fator racionalizante não, tá? Aqui é só multiplicar, tá bom? Aqui é só multiplicar. Aqui nesse caso você tem duas raízes aí iguais, então nesse caso você pode pegar 5 vezes 5 dá quantos? 25. E a raiz quadrada de 25? 5, tá? Muito simples. Professor, é só fazer isso na questão número 4? É só isso, tá? Na questão número 4, você apenas vai o que? Multiplicar. Tá certo, pessoal? Isso daí é só para você chegar num resultado aí fora da raiz. E é só a questão número 4. Para a primeira aula, tá? Para a primeira aula, é isso que eu tenho que passar para vocês, tá bom? Primeira aula, aí é bem provável que eu estaria passando aí isso na segunda-feira. Então, a primeira aula da semana, tá? Primeira aula da semana aí. São esses exercícios aí que você tem que fazer. Lembrando que para o finalzinho da semana tem a segunda aula ainda, tá? Que eu vou estar passando algo novo aí para vocês. Essa semana, senhores, nós vamos estudar somente racionalização, tá? Só isso aqui, ó. Racionalização de denominadores. Beleza, pessoal?